Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês o cenário do Bitcoin. Turma, alguns meses atrás eu trouxe para vocês aqui um vídeo na Belo Trade com esse título aqui. Próxima parada 30k, depois 45 mil dólares. Essa era as grandes resistências que eu via pela frente, né? A gente passou ali pelos 30, deu maior trabalho para passamos com volume bom. E agora a gente está se encaminhando para a próxima resistência dos 45 mil dólares mencionado. Eu não menciono esse número como uma faixa exata. É todo um range que naquela época a gente desenhou entre os 45 até ali os 49, arredondando 50 mil dólares como resistência mais relevante para prazos maiores. Mas ao longo do caminho, né, ao longo dos 30 até os 45, a gente vai ter outras resistências, não tão fortes como essas, mas temos resistência. E uma delas é esse nível aí ao redor dos 39 mil dólares, que a gente está tendo aí um pouco de dificuldade para passar. Por que 39? Analisando aqui o Fibonacci do topo ao fundo com a escala logaritma ativa, a gente observa que é exatamente nesse nível ali a faixa de 0,68 de retração desse movimento todo de baixo. Não só isso, também conflui com o ponto de controle do range anterior deixado para trás, formado ali entre 2021 e 2022, tá? Então, é uma faixa assim que eu vejo como grande resistência para a gente. Essa faixa toda ao redor dos 39, somando aos 40 também, que é o número de resistência psicológica, tá? Então, quando a gente chega nesse nível com preço extremamente esticado, com diversas divergências em quase todos os tempos gráficos, acho que é normal aí a gente ver essa dificuldade do Bitcoin de sair cantando pneu e ultrapassando esses níveis tão fácil, tá? Então, até por isso eu tô tendo extrema cautela toda vez que a gente renova máximas aqui no Bitcoin e entra dentro dessa faixa aqui entre os 38 e 40 mil dólares, tá? Então, eu venho comentando com o pessoal dentro do escritório da Belo Trade que a gente tá numa tendência de alta, né? E pra gente tá buscando compra, seja no Bitcoin, seja nas altas, é interessante a gente ver um Bitcoin voltando aqui, fazendo retrações, vindo por próximo de um POC aqui do range ou até em níveis de captação de liquidez, né? Então, tendo isso em mente, eu quero mencionar aqui para vocês as faixas que eu fico de olho para possíveis realização, já está desenhado, né, em cima, e as faixas para possíveis compras no Bitcoin, tanto de curto prazo quanto longo prazo. Também quero comentar com vocês o que é que eu espero para os próximos movimentos do Bitcoin a partir de agora, beleza? Então, bora lá. Então, investidores, falando primeiramente sobre realização, eu tinha comentado com vocês, não sei se vocês lembram que eu fiz a minha primeira realização no ano de parcial, tá? Uma parcial leve aqui no Bitcoin, quando a gente bateu aqui os 39 mil dólares, e um dos motivos foi o aumento do funding, que pela primeira vez no ano chegou a se manter positivo, tá? Fora as divergências também, então me fez realizar parcial do Bitcoin. Por enquanto eu não realizei mais, tá? Mas fico atento a todo esse nível que tem desenhado aí na tela, a partir de novas máximas no ano, até ali os 40 mil dólares, tá? Uma vez que a gente passar desses níveis, eu vejo gente cantando pneu até os 45, 50 mil dólares arredondando, tá? Que é aquela próxima resistência que a gente comentou. Mas lembrando, eu só vou realizar aqui dentro desses níveis se a gente tiver bons gatilhos, como grandes delta comprador e mais aumento de funding, né? Mais o funding voltando para níveis positivos. O funding, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta que as corretoras usam com o objetivo de igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Se está tendo muita demanda nos futuros, muita compra mercado, ao ponto do preço se descolar, ficar mais caro que o preço da spot, geralmente é uma euforia que está acontecendo, uma anomalia, e a gente vê em seguida tendo retrações. Um bom exemplo é essas duas retrações que a gente teve aqui no Bitcoin. Nesses dois topinhos, a gente teve um aumento no funding pela primeira vez no ano, tá? Se você ainda não conhece o funding, fortemente recomendo vocês estudarem um pouco sobre o indicador, tá? Um dos melhores indicadores para estar apontando para vocês compras de longo prazo. A gente tem aqui um bom exemplo quando a gente formou a mínima lá nos 15 mil dólares. Olha o funding quanto ficou negativa aqui, a anomalia que teve nos futuros e entre os futuros e as spot, né? O mercado vendendo desesperadamente
nos futuros. Um bom exemplo aqui de um funding positivo que trouxe retrações para a gente. Deixa eu ver se vai carregar de forma rápida. Aqui atrás, ó, 2 vezes a gente tem o funding positivo aqui. Deixa eu sair da frente. Aqui. 2 vezes a gente tem o funding em patamares positivo, retração, novamente, funding se mantendo em patamares positivo, retração. Então, se a gente continuar formando máximas e atingir aqueles níveis, a gente vê grandes deltas e o funding indo para patamares positivos, na minha visão, é um dos gatilhos que eu estou buscando aí para estar realizando, tá? Seja dentro desses níveis, seja na próxima resistência, de ultrapassar os 40, ali entre os 45 e 50 mil dólares. Mas beleza, vocês já tem em mente aí as faixas que a gente está de olho para realizar, desde que entrega os gatilhos, vocês já sabem os gatilhos, funding, claro, price action, volume e também os deltas, né? Agora vamos estar mencionando aí faixa de possíveis compras, tá? Tanto para prazos menores quanto para prazos maiores. Investidores, eu estou enxergando isso aqui mais como um range, tá? Não um triângulo, não uma bearish rising wedge. Não, estou enxergando isso aqui mais como um range. E qual a forma eu busco operar dentro de um range? Buscar compras no terço abaixo e vendas no terço acima. Simples, tá? Vendas eu não necessariamente estou falando de shortar, tá? No caso aqui, com uma tendência de alta, a minha prioridade é estar, quando a gente chega um terço acima, nessas faixas de captação da liquidez, é mais estar realizando não entrando em long, tá bom? Então, se a gente fizer uma retração aqui no Bitcoin, qual ponto eu fico atento para buscar uma compra? Traçando o Fibonacci dessa onda impossível, a gente fica atento ali próximo do 0,618. Acho que a partir desse ponto de captação de liquidez, nos 36.870, abaixo desse fundo, já dá para ficar atento, tá? Mas o ponto que eu vejo a melhor relação de retorno começando a ficar mais interessante, ali entre o 0,68 e o 0,7, tá? Dessa onda impossível. Ou talvez até um stop lossante abaixo desses fundos, perdendo aqui os 35.700, fechou? Eu só não quero ver grandes fechamentos abaixo desses fundos aqui, senão a gente possivelmente vai ter um movimento mais forte e corretivo. Observe que a gente vem formando fundos mais altos, mas a gente não está captando liquidez aqui dos fundos, tá? Então, o que existe aqui de stop e liquidação nesses fundos não é brincadeira. Então, acho que uma vez que a gente começar a ter fechamentos aqui abaixo, a gente pode ter um efeito dominó que pode sair apresentando aí diversos stops sendo acionados e liquidação, empurrando o preço para baixo e vindo buscar níveis mais baixos, tá? Então não é interessante, na minha visão, a gente começar a apresentar fechamento aqui abaixo dos 35, eu vou arredondar, tá? 35.600, vamos botar um pouco mais para baixo. Então, começar a apresentar níveis, fechamentos aí abaixo, não é legal, a gente pode ter uma retração maior, que daí vai dar compras de longo prazo. Por enquanto, eu fico atento a essas zonas aqui mesmo, que mencionei com vocês, ali por volta dos 36.600, ao redor dessa região, ou 35.700, para estar buscando compra nesses níveis. Lembrando, eu não tenho ordens na região, eu sempre busco encontrar gatilhos pela análise de sentimento e pelo price action nesse nível para estar buscando compra. Então, o Bitcoin chegando nessas regiões, eu vou estar olhando para estar comprando o Bitcoin ou as altas também, que estão bem interessantes. Fechou? Então, esses são os próximos níveis que você fica atento para buscar operações no Bitcoin. Esses dois, mais operações de curto prazo. E caso a gente faça retrações em prazos maiores, a gente vai olhar mais para compras de longo prazo, né? Tanto no Bitcoin, acho que mais nas altas, tá? Acho que no Bitcoin já tem a quantidade suficiente que eu quero. E vou ficar atento mais para comprar altcoins, se a gente fizer uma retração num prazo maior. Eu acredito que é questão de tempo, tá? Não sei se vai vir direto, não sei se vai ser após continuar subindo, mas acho que é questão de tempo, a gente eventualmente vai sim, na minha visão, voltar a retestar esse nível dos 30 mil dólares, tá? Aí, quando a gente vir nesses níveis, que vai dar uma oportunidade para estar se expondo no longo prazo novamente, fechou? E daí tem esses dois níveis que eu fico de olho, abaixo dos 33, como primeiro ponto, abaixo dos 33 até os 32.500, primeiro ponto que eu vou buscar gatilho para compras de longo prazo. Se não der gatilho aqui, aí a gente tem um gap nessa região, aí eu vou ficar atento só a partir dos 31.800 para baixo. Fechou? Então, esses são os próximos níveis que fica atento para possíveis operações no Bitcoin. Como eu disse para vocês, aqui em cima a gente não fica de olho para estar comprando, ao contrário, realizando. Inclusive, vamos falar sobre esse rompimento, né? A gente fez um rompimento padrãozinho para cima, porém um rompimento com baixos volumes. Foi até um volume acima da média, porém se a gente compara com volumes que a gente teve aqui dentro da consolidação,
A gente tem volumes que não romperam pontos importantes e, pô, foram bem maiores que esse aqui. Então, eu não considero esse aqui um volume bom o suficiente pra gente sair cantando pneu, mas não duvido de isso acontecer, tá? Eu costumo sempre falar para vocês que o volume é um dos melhores indicadores. O volume da adquirir conforto é uma tendência e esse rompimento aí, só olhando com o volume, ele indica que não temos aqui um rompimento confirmado, tá? A gente vê um baixo volume no rompimento. Geralmente, quando a gente tem um rompimento desse, a tendência é um falso rompimento, a gente voltar para níveis mais baixos. Quer um exemplo? Eu sempre menciono esse exemplo porque eu acho que não tem exemplo melhor. Eu vou traçar uma linha na vertical. Observe esse pivô que a gente tentou aqui fazer lá em 2022, quando a gente tentou mudar a estrutura. E olha o volume, né? Um grande candle. O preço se deslocou bastante nesse candle aqui. Mas olha o volume. Baixíssimo volume. Então, pontos importantes, pontos de rompimento, é interessante para a gente ter um rompimento confirmado, um grande volume, tá? Olha aqui um exemplo. Volume acima da média, perdendo o suporte, fazendo o rompimento. Então, pontos importantes, é bom a gente ter um volume relevante comparado com os anteriores, fechou? Então, só analisando um básico aqui do volume, a gente viu que não foi um rompimento tão interessante aqui acima. Mas vamos dar uma olhada no sentimento, né? O que pegou aqui nessa região e o que tá pegando agora? A gente olha aqui no TRDR alguns fatores que mostrou pra gente que a gente poderia não ter esse falso rompimento aí em cima, tá? Primeiramente, um indicador bem simples, o order book. Se a gente observa aqui, eu vou sair da frente agora, traçar uma linha na horizontal, com Bitcoin no tempo gráfico de 30 minutos. Observa o seguinte, qual foi a última vez que a gente teve o book tão vendedor nos últimos dias? Traçar uma régua aqui. Não teve, né? Não teve. Então, a gente faz um rompimento para cima. O primeiro sinal que a gente não ia demonstrar tanta força e continuar subindo foi o volume, baixo volume. O segundo sinal que a gente não iria continuar subindo foi esse grande book aí, né? Extremamente pesado. Então, dificilmente a gente iria ultrapassar todas essas ordens aí. Em seguida, a gente começou a apresentar aqui alguns sinais negativos no Bitcoin, implicando uma rejeição nessa região, fora o book, fora o volume, né? Primeiramente, o CVD. O CVD é um dos melhores indicadores, tá? Para estar identificando topo, fundo, local. Se você quer dar uma estudada sobre o CVD, fortemente recomendo você ir lá no meu canal e assistir o primeiro vídeo. Assim que você chegar no canal, é o primeiro vídeo que está lá, CVD, um dos melhores indicadores para estar pegando aí fundo e topo. Então, dá uma olhada lá, aproveita e se inscreve, fechou? Então, a gente teve aqui no curto prazo divergências no CVD, o preço formando topos mais baixos e o CVD formando topos mais altos, mostrando uma possível distribuição no topil, terminou a gente formando esse topo aí em cima. E analisando hoje o CVD, a gente consegue observar mais divergências sendo apresentadas, tá? Deixa eu deixar ele maior aqui, para ficar mais visual. Então, mais uma vez, a gente consegue observar o preço formando topos mais baixos, CVD formando topos mais altos, divergência bearish. Quando isso acontece, a maior probabilidade é que a gente vá para o outro lado, perder os fundos, tá? Então, a gente tem esse rompimento aí no topo do range, com baixos volumes, book extremamente vendedor, o CVD apresentando divergências bearish, apontando que a gente pode ter essa rejeição aí e vir a níveis mais abaixo. Então, enquanto o Bitcoin estiver em cima, eu vejo um ponto mais para ter um pouco de cautela, tá? No momento, eu estou especialmente falando com os traders e nesse momento, e ficar de olho para compras realmente, se a gente, tanto no Bitcoin quanto nas altas, quando a gente fizer essa retração aí e escorregar naqueles níveis mais abaixo. Fechou? Se não vier nesses níveis, basicamente, e continuarmos subindo, eu vou posicionado, tanto nos trades quanto na operação de longo prazo, com o que eu estou no momento. Novas operações, fico atento só se a gente escorregar nesses níveis. Fechou? Antes da gente finalizar, eu vou dar uma passada aqui no order book.
não vamos focar muito aqui no book porque eu não vejo nada tão interessante, tá? Essas ordens assim espaçadas, eu não dou muito interesse, tá? Eu gosto mais de observar quando a gente vai ter um acumulado de ordens, como foi aqui nesses topinhos, tá? Quando a gente tem um acumulado de ordens, a gente tende a respeitar. Mas quando tem umas ordens perdidas, como é o caso aqui, eu não dou muito valor, tá? Então, as maiores probabilidades, na minha visão, é que a gente tenha essa rejeição, mas eu não vejo muito o que se fazer a partir desse ponto. Se você ainda não realizou nada e tem como objetivo fazer isso, eu acho que é um bom momento nessa faixa, mas fortemente acredito que ainda este ano a gente vai renovar máximas. Beleza? Porém, não tem muito o que se fazer nesse momento. Vamos aguardar os próximos níveis para possíveis operações. Fechou? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço por assistir até aqui. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever, deixa o like e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.